Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Bueno, essa é a Fernanda. E aqui no Benotex nós somos um escritório dedicado à área tributária, né? A gente tem como costume já fazer esse tipo de evento e já é o quinto ano que a gente faz uma retrospectiva do ano, tentando também apostar algumas fichas do que vai acontecer no ano que vem, sempre na área tributária. Esse foi um ano difícil de resumir, né, Fernanda? Tinha bastante coisa para falar. Boa tarde, eu sou a Fernanda Laim, sou sócia aqui do Benotex também, ao lado do Matheus. Vamos começar a nossa retrospectiva, então acho que está todo mundo querendo ouvir, na verdade, o que foi e o que a gente espera sobre a reforma tributária. Imagino que esse seja o tema principal aqui da nossa conversa. Que a gente vai começar falando de alguns julgamentos importantes que aconteceram tanto no STJ quanto no STF durante esse 2024. E o primeiro deles, ainda que não seja um tema ligado ao mundo tributário especificamente, ele impacta o dia a dia das empresas. Empresas que podem ter algum tipo de indenização ou algum tipo de crédito de natureza civil para receber ou para pagar, e que de alguma forma guarda alguma relação com o mundo tributário, porque ele nasce justamente do uso da taxa Selic para fins de correção, né, de remuneração dos débitos tributários. O que se buscava era que o STJ reconhecesse a Selic também como taxa de remuneração desses débitos, dessas dívidas de natureza civil. O STJ começou esse julgamento lá em março, ele foi concluído e ele foi decidido pela fixação da Selic, então, como correção dessas dívidas civis, mas no momento final ali do julgamento houve um pedido de vista para discussão de questões processuais. Até que então, quando esse processo estava parado, justamente por conta desse pedido de vista, foi editada a Lei 14.905, que alterou o Código Civil e que internou na nossa legislação, no nosso Código Civil, aquilo que o STJ havia então decidido, que nada mais é do que o uso, então, da Selic para remuneração dessas dívidas. Com um pequeno, ali, detalhe, digamos assim, que é a Selic, ela vai ser aplicada para correção dessas dívidas civis? Sim, ela vai ser. Mas vai ser apurada a diferença entre a Selic e o IPCA. E aí a diferença disso é o que vai ser exigido em termos de correção monetária e juros, né? Já que a Selic engloba ambos. Caso essa diferença seja negativa, então entende-se que esse percentual vai ser igual a zero. É uma novidade, ela impacta, como eu disse, diretamente a vida das empresas. Enquanto credoras, as empresas terão um crédito menor a receber, porque essa correção pela Selic, ela acaba sendo menor comparativamente ao IPCA, mais 1% ao mês, que era o que era aplicado antigamente. E enquanto devedora, a notícia é boa, porque esses débitos tendem a ter uma correção menor. Então, acho que vale aí acessar o time de legal de vocês, para que essa nova estimativa do quanto a empresa deve ou do quanto ela tem de crédito a receber fica a partir dessa nova decisão do STJ e dessa nova alteração que foi feita no Código Civil. Então, em resumo, teve um julgamento e a validação desse 416, ou o julgamento, a lei veio no meio do julgamento? A lei veio no meio do julgamento, né, quando ainda estava vigendo, digamos assim, o pedido de vista, Uhum. mas ainda que a lei tenha vindo, depois esse julgamento foi retomado e o pedaço inicial do julgamento, né, onde já se tinha decidido sobre o mérito, ele foi então validado. Então, houve tanto o julgamento do STJ quanto a edição da Lei 14.905.
Interessante. E para a gente, né, mais próximo do mundo tributário, né, falando de Selic, a gente tem que lembrar que ela, desde 95, é utilizado como único índice e é o mix de correção e juros, né? Quando essa lei está falando de correção de juros e deduz o índice para achar o que seriam os juros, né? Me lembrou um pouco o julgamento do STF, que acho que já é do ano passado, ou retrasado, né? Reconhecendo que a Selic, por ter uma natureza também de correção monetária, não seria um acréscimo e não seria, então, base de imposto de renda, algo que, inclusive, já tem, salvo engano, parecido da Procuradoria, então é uma tese que já nem se necessita de medida judicial para poder aplicar. Então, a Selic nasceu, né, com essa natureza no mundo tributário, né, ela nasceu com que natureza? O governo federal dizendo lá em 95 que ela não tem mais índice oficial de inflação, corrige o nosso crédito tributário pela Selic, mas é juros simples, né? Essa é uma grande diferença na dívida tributária e, naturalmente, nos créditos também. E os julgamentos têm aceitado cada vez mais ela, né? Inclusive dando essa natureza híbrida que a lei reconheceu quando mandou deduzir a correção para achar o que seria a parcela dos juros. Algo que o STF não se atreveu a fazer, né? Ele simplesmente assumiu que, olha, eu sei que tem correção em juros aqui, mas para fins de imposto de renda eu vou assumir que isso aqui é tudo correção não passível de ser tributada, porque eles estão falando justamente da Selic que vem da repetição de indébito, né? Como Isso. seria algo até contraditório o governo cobrar mais imposto indevidamente na hora de devolver, querer ganhar em cima da correção. Foi mais ou menos, acho que essa a toada que eles deram no julgamento ali. E aí nesse ano, ainda pegando esse gancho, né, nesse ano de 2014, a gente teve também o julgamento da incidência do PIS e da COFINS sobre essa Selic oriunda das repetições de indébito. Esse caso ainda não transitou em julgado, né, que é o termo que a gente usa para os processos encerrados. Mas, e ainda a expectativa nessa decisão sobre o PIS/COFINS, sobre a Selic, ela foi dada pelo STJ. Ainda há uma esperança dos contribuintes de tentarem levar esse tema para o STF, e é justamente isso que a gente está aguardando nesse momento, ver se existirá admissibilidade desse recurso, se a gente vai conseguir ainda postergar o fim dessa decisão, porque em que pese para fins de R de CS, a gente esteja falando de lucro, né, como base tributável e para PIS, COFINS, de receita, fato é que a natureza da Selic se mantém a mesma. E aí a gente entende que não existiria lucro se não houvesse receita, e que, portanto, uma coisa seria a base da outra também. Perfeito. Eu vou para o próximo, gente, e aqui acho que vale a pena a gente mencionar que pela limitação de tempo, né, esse ano foi bem movimentado na parte tributária, a gente tentou destacar a gente tem 7 slides, 7 itens grandes, né, o que a gente acha que é importante relatar, essa mesmo da correção, o uso da Selic na dívida civil, item 1, é um que talvez tenha para muita gente passado por baixo do radar, porque tinha muita coisa ocupando as manchetes, né, mas já deixo aqui para vocês um spoiler que no final do evento a gente mostra para vocês mais uns 5 ou 6 itens que não estão nos slides, mas a gente tem material no nosso site, e a gente acha importante lembrar deles para quem eventualmente não teve chance ainda ir atrás. O segundo aqui é um tema que se arrasta, acho que todo ano a gente fala sobre essa tese, né? A tese do século é o tema da vida de muita gente. E esse foi um ano em que o STF acabou decidindo que caberiam as decisórias que a União tem impetrado, a Procuradoria tem impetrado, para tentar desfazer algumas decisões já transitadas em julgado, que estariam, né, estão diferentes daquilo que o próprio STF decidiu quando encerrou o tema. Então, dando um passo atrás, a gente lembrando que a tese do século é aquela que começou o julgamento em 2017, terminou em 2021, né, por conta dos embargos, onde se decidiu que o ICMS não é receita, então o vendedor poderia descontar o ICMS da base do PIS e COFINS, não é receita para fins de PIS e COFINS. Só que o que aconteceu foi que, como a STF demorou esses 4 anos para julgar, né, a tese tinha sido julgada em 2017, mas houve os embargos para decidir se o ICMS que deveria ser descontado era o recolhido pelo contribuinte ou que era destacado na nota. E por conta dos créditos da não cumulatividade, esses valores tendem a ser diferentes, né? Então, como demorou os 4 anos, a gente viu que vários tribunais regionais federais, aqui em São Paulo, especialmente o TRF3, foram julgando a tese e não aceitando a subida dos recursos. Então, houve vários contribuintes com a ação própria individual transitada em julgado, seguindo o que já tinha sido julgado pela STF em 2017, mas que com o advento da decisão dos embargos em 2021, acabaram ficando diferentes. Diferentes no quê?
Na Tá. coisa julgada, desculpa, na É, modulação, porque a modulação fixou que esse julgamento era aplicável para o contribuinte, mas só a partir daquela data, se não me engano, fevereiro de 2017, quando houve o julgamento da primeira tese, vamos dizer assim. Como tinha gente que tinha trânsito julgado entre 17 e 21, esses contribuintes, por exemplo, com trânsito julgado em 2019, 2020, puderam retroagir no tempo 5 anos desde a inicial. E aí isso ficou como se fosse um crédito a maior, né, de conformidade com o que o precedente final do STF definiu, e a Procuradoria, no limite do prazo ali dos 2 anos que ela tem para entrar com uma rescisória, levou mais de 300 rescisórias, se não me engano, para o Brasil todo, discutindo isso, e uma das primeiras discussões que houve, então, muito processual, foi, bom, cabe uma rescisória para essa situação, né, onde quando o julgamento, a coisa julgada individual foi formada, ainda não havia o precedente do STF, e o julgamento do STF neste ano 2024 foi de que sim, que a rescisória era um instrumento adequado e poderia servir para esse tipo de tema. Agora, as rescisórias continuam em andamento, né, para que se decida se elas realmente vão ser vitoriosas ou não, o que pode ser um impacto muito grande para aqueles contribuintes que eventualmente até usaram o crédito pretérito anterior a 2017, né? Porque se a rescisória for vitoriosa, um pedaço desse crédito vai ser aí cortado, né, e perdido, porque no final do dia o STF definiu via modulação que só o que foi pago a maior desde 2017 que seria recuperável via compensação ou via precatório. Acho que é isso nesse ponto, né, Fer? A gente teve também o julgamento do STJ, num precedente sobre esse assunto, não, esse a gente está falando do STF ainda, né? Uhum. Perfeito. Então, tese do século continuando virando o século. Esse também acho que é um tema que está muito abaixo do radar até hoje das empresas e que eu acho que pode ser um instrumento que a Procuradoria passe a usar com mais força para fins de arrecadação. A gente já vive hoje esse cenário de que, uma vez inscritos os débitos, especialmente os débitos federais, tá? Na dívida ativa da União, os contribuintes costumam receber aquele pequeno aviso de que em 75 dias ou de que em 60 dias aquele débito será inscrito no CADIM. E a gente sabe que a inscrição de um débito no CADIM é algo que dificulta muito a operação diária das empresas. A gente também sabe que muitos desses débitos que são levados à inscrição no CADIM são levados à inscrição por algum tipo de erro, né? Não necessariamente os contribuintes são efetivamente devedores daqueles valores. Em que pese tenha havido a inscrição em dívida ativa, a gente sabe que por diversas razões esses débitos podem ser discutidos, seja por meio de um pedido administrativo de revisão dessa inscrição, seja através de exceção de pré-executividade, nos casos em que essa inscrição se transforma, né, da ASO, né, ao ajuizamento de uma execução fiscal, seja por meio de embargos a essa execução fiscal, enfim, discussões sobre esse crédito podem existir. Então, assim, o protesto, né, extrajudicial, a inscrição das empresas no CADIM e o protesto judicial dessa CDA não é uma novidade. No entanto, quando um débito era protestado, o prazo prescricional para que fosse, então, ajuizada uma execução fiscal para efetiva cobrança judicial desse débito, ela não se interrompia. Então, o protesto judicial podia ser um ato que antecederia o ajuizamento de uma execução fiscal. No entanto, agora, com essa alteração recente que houve no Código Tributário Nacional, tanto a inscrição no CADIM, ela pode existir, ela pode acontecer junto ou ela pode acontecer antes do protesto extrajudicial, então, dessa certidão de inscrição em dívida ativa, e esse protesto, ele passa a ser causa de interrupção dessa prescrição. O que isso significa na vida prática? Que essa inscrição, que esse protesto, ele pode simplesmente impedir que a Procuradoria ajuize uma execução fiscal. E aí vocês vão virar para mim e vão falar assim, mas isso não é uma coisa boa?
Não, não é uma coisa boa na medida em que talvez aquele contribuinte que não deva aquele valor que foi protestado, que foi inscrito em dívida ativa, ele contribuinte vai ter que lançar mão da contratação de um advogado e do ajuizamento de uma ação para discussão daquele débito. Ou seja, o poder público ele terceiriza para o contribuinte a obrigação de acionar o judiciário caso ele queira se defender tanto daquele protesto quanto daquela inscrição em dívida ativa que ele julgue indevida, para fins de não ter a sua operação parada, literalmente por conta desse protesto. Então, acho que é algo que pode ser perigoso para a operação mesmo, para o dia a dia das empresas, que antes podiam sim sofrer um protesto ou podiam ter ajuizado contra si uma execução fiscal, e aí ficava naquela pendência da citação ocorrer e tal, dos atos de constrição. Hoje em dia, eu acho que esse processo ele vai ser acelerado por conta dessa questão do protesto extrajudicial, não mais interromper a prescrição. E isso vai fazer com que a Procuradoria estacione o ajuizamento das execuções fiscais. Olha só. Mais uma coisa que acho que realmente passou por baixo do radar de tantas outras que estavam acontecendo, né? Nosso item 4 aqui fala da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, notadamente a transferência interestadual, né? Esse é um tema também que, igual o item 2 da tese do século, ele tem mais de ano aqui que está no radar, porque qualquer manual de direito tributário menciona, né, esse tema e o não cabimento de ICMS nessa operação, nessa transação, porque justamente o ICMS é o imposto sobre a circulação de mercadoria, circulação no sentido de circulação econômica, né, transferência de propriedade, não circulação meramente física. Então, o STF, quando julgou esse tema numa ADC, a ADC de número 49, manteve o que a doutrina já dizia de que realmente não deveria existir o ICMS na transação. Mas gerou muita dor de cabeça para o mercado, né? Porque o mercado, de alguma forma, já estava de alguma forma acostumado com a incidência do imposto, porque muitas das vezes essas transferências são em estabelecimentos que continuam, né, na cadeia de circulação da mercadoria, e embora possa parecer inicialmente ruim haver incidência do imposto, o crédito existia na outra ponta por conta da não cumulatividade do ICMS. Então, eu tinha débito no Estado, mas o crédito ia para outra ponta, e essa outra ponta é quem estava naturalmente mais próxima do cliente, do consumidor, e que ia poder debitar esse crédito do ICMS devido no final da posse, da propriedade do contribuinte ali. E aí houve uma sequência, né, de tentativas via CONFAS e mesmo lei complementar de se endereçar isso, né? No julgamento do STF, lá de trás, né, já havia sido reconhecido que isso era um direito do contribuinte, o crédito da não cumulatividade. Então, a não incidência na mera transferência não poderia jamais significar o estorno desse crédito. E aí optou-se, então, né, deixou-se, vamos dizer assim, boa parte do mercado assumiu que, então, esse seria um direito, e o julgamento do STF na DC, embora dizendo ser inconstitucional a cobrança do imposto, permitiria que houvesse a transferência de crédito, e aí a forma de se operacionalizar a transferência desse crédito, para que ele não ficasse, né, em duplicidade na origem e no destino, acabaria sendo naturalmente um débito, né? E aí o que aconteceu na sequência de leis complementares e convênios, né, que parte deles não foi adiante porque, como a gente bem sabe, os convênios precisam da ratificação de todos os Estados-membros. Se um Estado não o faz, o convênio não é aplicável. Aconteceu na primeira versão do convênio, quando, se não me engano, o Rio de Janeiro fez a denúncia, não aceitou a redação, então houve mais um capítulo aí, e no final do dia o que se reconheceu foi que, olha, realmente, para fazer esse julgamento acontecer, né, valer, e não fingir que ele simplesmente não existe, mas que a realidade das empresas também seja atendida, optou-se por deixar que o contribuinte faça ele a eleição de qual crédito, de como vai ser a transferência do crédito, se ele vai ser utilizado na origem ou no destino, mas com aqueles detalhes importantes, né? Quando você tem crédito na origem, esse crédito pode ter que conviver com incentivos fiscais e ter uma diferença de base também, né? Quando você está dentro de casa, o seu custo é o que você já comprou de matéria-prima, intermediário, mão de obra própria, ou do seu custo de elaboração, se você for uma indústria. Mas quando você tem a venda final, você tem um preço final. Então, a manutenção ou a transferência do crédito também são impactados por essas diferentes bases. Então, o que se tentou fazer, né, nos capítulos, né, que envolvem esse tema, os vários capítulos, foi
endereçar essa situação para que os contribuintes pudessem, né, continuar com a sua operação como sempre tiveram, sem perder o direito ao crédito, seja no origem ou no destino, mas que o Estado também não pudesse extrapolar o que o STF julgou e que exigisse algum imposto fora do que foi ali convencionado como constitucional. Então, a ADC 49 já tem mais de um ano, né, ela existe há mais tempo, mas a gente teve, durante 2024, para além de tudo que a gente viu de novidades, mais eventos aqui, por conta dessa regulamentação que veio após o julgamento e após os convênios que os estados fizeram. Acho que Acho é que isso, com né? relação a esse, vale dizer, né, que com relação ao convênio mais recente sobre esse tema, né, que é o convênio que possibilita que os contribuintes optem pela transferência ou não desses créditos, em que pese ele tenha sido aprovado pelo CONFAS, ele ainda não foi internado por muitos dos estados. De acordo com a pesquisa aqui que a gente tem feito e a gente tem acompanhado esse tema de perto, apenas os estados da Paraíba, salvo engano, e de. Ai, esqueci agora o outro estado. São dois estados apenas, não é São Paulo e não é Espírito Santo, que fizeram a internação das disposições desse convênio. Mas a gente ainda tem acompanhado os principais estados demandantes para a gente ver se essa internação vai acontecer ou não. Ok. Ou seja, talvez na retrospectiva do ano que vem a gente volte a É. falar desse assunto. Vamos acompanhar. O item 5, né? Bom, gente, aqui, como eu mencionei no começo, a gente já tem mais de um evento inteiro só sobre a reforma tributária, para o que a gente acha importante mencionar aqui, né? Talvez responder alguma das dúvidas que a gente recebeu. E eu confesso para vocês, desde 2019 a gente fala de reforma tributária, e nos primeiros 4 anos, né, até o final do ano passado, ela era uma promessa. A gente, esse ano todo, tem falado dela já como uma realidade, mas essa realidade está longe de estar no dia a dia das empresas ainda, porque a gente está justamente na fase de regulamentação. A reforma tributária houve uma grande fase de discussão da emenda constitucional, e essa fase encerrou em dezembro do ano passado com a emenda 132. Se a gente puxa ali, são 23 artigos, é pouca coisa para o tamanho que é aquilo, né? Mas é um texto muito importante e fundamental. E dali, né, pelo próprio calendário que os autores têm tentado seguir, a gente tem 2 anos, 2024, esse ano que está se encerrando agora, e o ano que vem, 2025, para a regulamentação. 2026 começaria a transição, né, onde a gente tem um primeiro ano, 2026, de cobrança dos tributos novos, CBS e IBS, numa alíquota total de 1%, mas um teste muito importante, porque toda a apuração desses dois novos tributos, CBS e IBS, já se daria, né, sobre as regras novas. E toda a premissa dessa reforma tributária foi simplificar, né, e alterar fundamentalmente nosso sistema, especialmente sobre a extinção de alguns tributos, mas uso de um IVA, né, Imposto de Valor Agregado, para muito do que hoje é tributado de forma acumulativa, né. Então, a gente tem envolvidos 5 tributos: PIS, COFINS, ISS, IPI e ICMS, e a gente tem, em 2026, os novos tributos convivendo com os antigos, uma alíquota teste de 1%, mas o contribuinte já teria toda a obrigação de, não só nas notas fiscais, indicar esses tributos novos, mas apurar os impostos da forma como seria realmente a devida a partir de 2027. E de 27 a 2032, a gente teria o sistema antigo caindo, né, em desuso, a pouco, né, descendo uns degraus aí, até que em 2033 o sistema novo fosse 100% o aplicável. Então, hoje estamos, né, no momento de regulamentação da reforma, na metade do prazo. A gente percebe boa parte dos clientes das empresas ainda um pouco inertes em relação a isso, uma preocupação naturalmente de educação sobre o que a reforma significa, mas um pouco, às vezes, até de suspeita, né, de suspensão sobre se os prazos vão ser cumpridos. O que a E aí gente. pegando o gancho de prazo, a gente recebeu muitas perguntas sobre a reforma tributária sai, qual é o prazo, será que vai ser aprovado efetivamente esse ano? Então, o que a gente tem hoje é uma emenda constitucional que já foi aprovada e dois projetos de lei complementar tramitando já no Senado. Então, eles precisam ser aprovados no Senado e provavelmente voltam para a Câmara por conta de alguma alteração, para então ser aprovado na Câmara. E a grande expectativa que se tinha é que o PLP 68, que regulamenta aí toda a cobrança do IBS e da CBS, que ele fosse aprovado até o final de novembro,
para que então fosse levado à Câmara e aprovado em dezembro. A expectativa continua sendo a mesma, né? Há uma pressão do Lira e do Pacheco para que isso ocorra ainda sob a batuta deles. A gente tem recebido o calendário dos grupos de trabalho sobre reforma tributária e eles têm funcionado a todo vapor. A gente sabe que outras questões políticas vêm aparecendo e talvez isso possa, de alguma forma, atrasar esse cronograma. Mas fato é que o que já foi aprovado em primeiro turno na Câmara, e que está dado ali no PLP 68, ele já serve como base para um estudo a ser iniciado com uma certa urgência pelas empresas. Ah, Fernanda, mas isso você está acabando de dizer que ainda precisa passar pelo Senado e depois voltar pela Câmara, para a Câmara. Sim, isso pode acontecer. Pode existir alterações? Sim, pode existir. Mas essas alterações não vão ser alterações substanciosas, assim. O texto não vai ser alterado de uma forma absoluta. Então, eu acho que a gente precisa considerar esse texto atual que existe para que as empresas possam começar a estruturar seus estudos e eventuais alterações nas suas operações. A gente termina o ano com um pouco da sensação que está todo mundo esperando o negócio vir de verdade, né? Mas a cada evento, a gente fez muitos eventos sobre isso, não só aqui, né, gravados, mas muitos presenciais e com clientes em específico. E cada vez mais a gente nota a empresa já se preparando de alguma forma, né? Seja montando uma equipe interna, seja buscando assessoria. O que eu mais tenho dito é que mesmo com os PLPs não aprovados, como a Fernanda tem colocado, eu acho que 90% já está claro, entendeu? É difícil a gente ter um desvio muito grande. Naturalmente, a gente vai ter que esperar acabar 2026 para saber qual vai ser a alíquota final. E o ano de 2026, né, naquela programação de aprovação da emenda, né, constitucional, aconteceu há um ano atrás, projeto de lei, né, complementar e regulamentação, esse ano que vem, e a transição 2027 em diante, 26 em diante, a gente vai ter ainda 2 anos, pelo menos, para saber qual vai ser a alíquota. Mas a alíquota sendo 30, 28, 26 ou o que for, o trabalho já é sabido, né? E já é tanta coisa sendo afetada que a gente acha que o trabalho é um trabalho de médio e longo prazo. Então, quanto antes começar, melhor. As frases que a gente mais falou esse ano foi que quem levantar primeiro, se mexer primeiro, vai beber essa água mais limpa, né? A gente já começou a perceber movimentos desde mudança de preço de localidades, por exemplo, para quem já está repensando a sua cadeia logística, até problemas de seleção de equipe, né? Porque vai ter realmente um mercado bem aquecido aí. O que vocês veem na tela aqui é uma sugestão nossa, parte do material que a gente tem no evento de setembro também colocado para vocês poderem olhar e que a gente está à disposição de quem quiser falar individualmente, onde a nossa sugestão, olha, fazer um plano, uma estratégia mesmo, para a gente montar como se fosse um comitê, né? E ajudar o cliente, pegar ele pela mão, olha, você não precisa eventualmente ter uma equipe e ir atrás de duplicar a sua equipe, porque você vai ter que continuar cuidando da sua apuração fiscal, como ela é hoje, por muito tempo ainda. Então não dá para você simplesmente pegar essas mesmas pessoas e assumir que elas vão conseguir sozinhas, talvez, apurar pelo regime novo. Então tem um trabalho de preparação que nos parece não vai ter opção, ele vai ter que andar em paralelo à regulamentação, porque na nossa visão essa regulamentação está na boca do gol para sair, esse primeiro PLP 68 ele já tem lá os seus 500 artigos, já fala muita coisa importante, depois tem o PLP do comitê gestor e outras coisas que vêm na sequência, mas a gente acha realmente que o termômetro de Brasília nem sempre ele é preciso, mas os presidentes da Câmara e do Senado realmente querem terminar o mandato deles como presidentes entregando isso, e acho que vai ser muito difícil eles não se esforçarem bastante para que ocorra. A gente tem mais algumas semanas só de calendário, né, em Brasília, mas as reuniões, o calendário está sendo cumprido até agora com alguns ajustes. Então a gente acha que a gente termina esse ano 2024 com o primeiro PLP já virando lei. Não tem muito porque o presidente Lula vetar algo, né, isso está sendo costurado a muitas mãos, então acho que o executivo vai pouco interferir nisso. E parte do que a gente vê de preocupação dos clientes nos eventos que a gente faz, nas reuniões, é a preparação pragmática, né, do compliance, dos sistemas e tudo isso. Nosso palpite é que, como os projetos já estão no nosso termômetro aqui 90% definidos,
Já existem essas minutas, né? Ontem, antes de ontem, o governo já soltou um primeiro normativo falando da prorrogação do crédito específico de presumido especial de IPI para a Zona Franca, porque isso não é matéria de lei, né? E eu tenho certeza que já tem muitos outros normativos já minutados, talvez institucionalmente respeitando, né, o Congresso Legislativo, o primeiro andar, para depois ser a regulamentação. Mas o executivo está longe de ser bobo, né, e despreparado, então ele já deve ter tudo isso muito bem amarrado, e eu tenho certeza que durante 2025 vai ter muita novidade, né, no nível mais operacional da coisa, e aí vai ser a hora de quem já está preparado com alguma coisa antecipada, ganhar, né, da concorrência, sair na frente e se preparar. Então, a nossa solução aqui, a oferta para os clientes é ajudar montando um comitê, que vai ser multidisciplinar, a gente ajuda o cliente a conectar as áreas envolvidas, e basicamente são praticamente todas da empresa, né, porque essa reforma mexe com muita coisa, né, a gente fala reforma tributária, mas é só tributo do consumo, mas é muita coisa isso, né, todas as compras de serviço ou mercadoria e todas as vendas de serviço ou mercadoria, e põe aí direitos e outras operações onerosas também, podem ser impactadas. Então é algo super valioso, e o que a gente tenta é justamente começar pelo contraste, né, um depara, a gente tem ferramenta tecnológica para poder rodar isso com base em SPED, né, de como estava e como vai ficar, e aí para ajudar o cliente a identificar os gargalos e achar os temas que são mais impactantes, mais fáceis de endereçar, para ir atrás, e na sequência os mais impactantes não tão fáceis, e deixar os menos impactantes ou muito difíceis de endereçar para o final. Vai ser uma questão muito de estratégia, né? Esse slide é só um slide para vocês terem uma amostra do que é, mas a gente tem já eventos outros gravados com os dashboards, tudo que a gente acha que é valioso que as empresas prestem atenção. Então, é algo que, se já não está na ordem do dia, nos parece que precisa ser para que 2025 comece com o pé direito. E assim que eu tenho certeza, assim que essas leis virarem, né, esses projetos virarem lei mesmo, aí eu acho que vai estourar uma represa de demanda, e vai ser a hora de realmente você se preocupar em botar isso para andar, porque a gente está entrando em dezembro e daqui a 13 meses, praticamente, já tem uma guia para pagar, uma guia que ninguém nunca viu, né, de CBS e IBS, que não é porque ele é só 1% que o trabalho é menor, né? Ou 1% ou 28% de 2033, é a questão de materialidade do valor a pagar na guia. Mas o trabalho para essa guia nascer e ser apurada é o mesmo trabalho, o percentual acho que é o menor das variáveis aqui para a quantidade de demanda que vai existir. Acho que é isso, né, com relação ao tema de reforma tributária. Eu acho que, não querendo me estender, mas já me estendendo aqui no tema de reforma tributária, que eu imagino que seja o mais relevante, dessa tarde, não tem como não passar pela questão de sistemas, né? A gente sabe que as empresas estão muito preocupadas com a implementação da reforma tributária, e a gente sabe que a reforma tributária impacta não só na apuração de tributos sobre o consumo, mas também ela impacta diretamente sobre os RPs usados pelas empresas, tanto para fins de inbound, outbound e apuração propriamente dita. Então, eu estou trazendo essa informação, que eu imagino que seja uma dor sentida por todos vocês, para essa necessária conscientização, né, de que há muito a ser estudado, porque há muito a ser parametrizado. Não há como a gente falar de parametrização de sistema sem antes ter promovido um estudo sobre os efeitos da reforma tributária na operação, no dia a dia das empresas. E é por isso que a gente propõe que seja usada essa solução, né, que a gente está trazendo aqui para vocês, que tenham essa visão 360 do negócio. Então, a gente precisa pensar a operação à luz da reforma tributária, para que a partir dessas decisões, que são decisões estratégicas, né, muito da reforma tributária vai passar pela estratégia do negócio, e aí ninguém melhor do que vocês que estão aí no dia a dia da empresa para poder instruir, né, o CEO, o CFO, quem é o dono da caneta, né, dessas decisões, mas são essas decisões que vão guiar, então, o pessoal de TI, de tecnologia, mesmo para fins de parametrização, porque nada pior do que você pedir uma parametrização e aí no dia seguinte você fala, putz, mas não é bem essa, é aquela outra, ou essa filial não vai mais existir, ou esse CD não vai mais existir, não vai ser bem dessa forma. É muito gasto de recurso humano e financeiro que a gente entende que pode ser evitado
se a gente seguir por esse outro caminho de primeiro consultoria e essa consultoria agregada já com essa solução de tecnologia. Vai ter um trabalho muito intenso, né? Eu acho que o ano que vem a gente já pode ter uma janela de oportunidade aí. E eu digo janela de oportunidade porque depois ele ainda é factível fazer um trabalho desse, né, de adaptação, mas ele vai ficar muito mais caro e você vai ter uma posição estratégica muito pior, né? Seu fornecedor, seu cliente já podem ter se posicionado e você ter pouca margem ali. E eu costumo dizer que acho que a parte mais, a forma mais visível de você imaginar isso é você responder a seguinte questão, né? Eu estou nos ganhadores ou nos perdedores da reforma tributária? Porque a gente tem repetido isso nos eventos, né? O governo, né, é uma reforma tributária que mexe na Constituição, então ela não tem, a princípio, a autoria do Executivo, é o Legislativo, é a população, Câmara e Senado, os estados, quem definiu, né, a alteração. E a gente tem desde o começo muito clara a mensagem que, olha, a gente está fazendo isso para ajudar o Brasil a crescer, porque o nosso sistema é muito caótico, e a proposta foi adiante, né, apesar de muito criticada, porque o sistema atual é muito difícil de defender também, né? Então, e no final do dia, o que se propôs foi, vamos também fazer uma reforma para ajudar, mas em termos de arrecadação, a gente não quer que essa reforma seja para deixar a vida mais barata. A gente quer deixar a vida mais fácil, mas não mais barata. Por quê? Porque a gente precisa de arrecadação, porque o Estado já está numa situação de déficit, né, de precisar equilibrar as contas. Então, a gente repete bastante isso, né? Se vai mexer tanto assim, mas eles querem manter a arrecadação, alguém vai pagar mais, alguém vai pagar menos. E acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, bom, eu estou, né, o meu negócio está nos que vão ganhar ou perder. Qual que é a minha taxa efetiva, né, de tributos hoje, qual que vai ser depois da reforma? Isso dá para, esse contraste de antes e depois, dá para você imediatamente já enxergar e aí buscar, né, o serviço que a gente chama de cauda longa, né? Vai ter muita coisa para se fazer depois desse primeiro momento. Desde revisar a minuta dos contratos, até revisar sistemas, até revisar a cadeia de suprimento. Então, é muita coisa conectada à outra, e por isso que o prazo é algo valioso, né? Porque quanto antes você começar, mais tempo você tem para fazer um trabalho tão importante como esse de forma adequada. Mais detalhes sobre tudo isso a gente vai ter no site, nos materiais, e a gente vai deixar para vocês também no final do evento um QR Code para vocês poderem, além de dar o feedback do evento, nos procurarem e se quiserem falar sobre isso ou os outros temas, a gente está à disposição de vocês também. Uma última colocação sobre reforma, a gente recebeu acho que duas perguntas bastante específicas, uma sobre o setor de combustíveis e outra sobre split payment. O setor de combustíveis, eu sugiro que você mande um e-mail para a gente, entre em contato para a gente poder conversar, porque existe um sistema diferenciado para o setor de combustíveis, então acho que não caberia num evento aqui de retrospectiva, a gente aprofundar nesse ponto. E sobre split payment, no nosso evento que está gravado, está no YouTube, está no Spotify, você consegue encontrar o detalhamento de como vai funcionar o split payment, sabendo que nessa nova versão, PLP 68, que vai ser aprovado pelo Senado, a gente deve ter novidades especificamente com relação ao split. Deve haver um período de transição para o split payment e também deve existir mais de uma modalidade do split payment, pelo que a gente tem adiantado já. Enfim, reforma tributária dá para, de novo, ficar 3 horas falando dela aqui. É difícil isso, né, Fer? Mas o próprio governo fez uma exposição, salvo engano, em inglês e espanhol também na semana passada, dia 19, e disponibilizou o material. E eles já nessa versão colocaram 3 tipos de split payment, né? Eu acho, né? Tem um artigo também no nosso site sobre isso. O split payment tem sido vendido como uma ferramenta muito útil, né? Para evitar sonegação e até nivelar a competição, né? Quantas e quantas vezes a gente não viu clientes que reclamavam da competição que sonega imposto e tem uma concorrência desleal com eles, né? A promessa do split payment é que, olha, a gente vai acabar com isso, porque a gente vai conseguir já arrecadar de cara, então a sonegação vai deixar de existir, isso é bom para todo mundo, né? Um parênteses aqui, né? Faz sentido esse argumento, logicamente, porque se a alíquota vier a 28% ou o que for, e vai assustar, já assusta muita gente, a constatação que vem na sequência é bom, mas já era assim, né? Se essa reforma tributária é para que haja neutralidade, a gente arrecade o que já arrecadava antes, e já está pagando isso e não está vendo. Então, aí nós, né, a população vai poder, os cidadãos vão poder fazer pressão para que ou o serviço público melhore ou a carga seja reduzida. Mas, fecho parênteses, o Split Payment, então, tem essa vantagem e ele também foi vendido como algo que ajudaria, né, nós, contribuintes, a não ficar tão na dependência de estados ou administrações fiscais algo falidas, né? Quem não tem crédito CMS, que tem que ir a conta gotas e conseguir não liberar, ou tem precatório perante um município, algo assim.
o comitê gestor estaria centralizando a arrecadação e o caixa nem iria para o cofre do estado, do município, sem primeiro ele dar o direito de crédito de quem o tem. Mas eu sou um dos que talvez seja um pouco preocupado com o split payment desde o começo, porque ele dá muito poder para o estado, né, para o estado no sentido geral, e ele não tem nada que limite que ele vá ficar preso nos tributos novos, né? O estado pode gostar da brincadeira e começar a aplicar, porque esse sistema pode existir para qualquer outro tributo, né? E uma vez a arquitetura estando disponível, ela vai ser replicável para outras situações. Acho que o governo percebeu que ele também não pode ir com tanta sede ao pote e tem já dado sinais que, olha, vamos criar modalidades de split payment diferentes, inteligentes, para o varejo, etc. e tal, e vamos talvez fazer uma transição mais lenta, não entrar de cara, porque senão toda aquela promessa da reforma, né, de, por exemplo, do acreditamento amplo para as compras, pode ficar impactada, né? E é aqui que eu tenho minha desconfiança, né? As autoridades que vão estar de olho nisso, liberando o crédito do jeito que está sendo regulamentado, são aquelas que já nos dão muito trabalho hoje em dia, no crescimento de IPI, de CMS e de PiscoFins, onde a gente tem, eventualmente, discussões de, o governo tem algum problema de caixa, ele vai lá e tenta enxugar o aproveitamento de crédito para manter mais caixa no bolso dele. Então, é algo que nos preocupa aí, vem dentro do contexto de muitas outras coisas dentro do tema do capítulo de reforma tributária. Bom, tese do século de novo nos nossos slides aqui, não tem como escapar dela, né, gente? Você quer começar, Firo? Começou. Pode começar. Bom, aqui, porque a gente chama de teses filhotes, né? Vocês devem estar já algo acostumados com isso, porque elas são consequência, né, ou discussões que acabam ficando catalisadas ou inflamadas por conta do julgamento da tese do século pelo STF, que é aquela tese que eu já mencionei no item 2, né, quando eu falei de rescisórias, que julgou que o ICMS não estaria na base do PiscoFins, o ICMS não seria receita. Então, o raciocínio lógico de que um tributo não pode estar na base do outro, né, porque não é receita, acaba se replicando em outras coisas. Quando a gente fala de base tributária de receita, pode o PiscoFins estar na própria base? Pode o ISS estar na base do PiscoFins? Julgar o ICMS e o ST pode estar na base, né? E mesmo em quem paga o imposto de renda pelo lucro presumido, né? Onde, em vez de você apurar o lucro de acordo com o seu lucro contábil com adições e exclusões, que seria o que a gente chama de lucro real, eu parto da minha receita e vou estimar, presumir um percentual de, como se fosse o meu lucro, para eu então tributar. Mas se eu parto num percentual do meu faturamento, da minha receita, pode o ICMS estar na base do presumido? Então, essas são teses que o judiciário está se debruçando. Elas já existiam, né, em paralelo à tese do século, mas elas ganharam importância, né, ou expectativa sobre elas por conta do precedente, né? Como é que poderia o judiciário dizer que o ICMS não é base de PiscoFins, mas dizer que o ISS o seria? Ou que o ICMS não é base de PiscoFins, mas o ST vai ser? Ou que ICMS não é receita para fins de PiscoFins, mas que ele pode ser faturamento para fins de lucro presumido. Ou mesmo, se o PiscoFins é um tributo e vai para o cofre da União, por que eu tenho que pegar esse valor e considerar na base do próprio PiscoFins? Não poderia fazer um efeito. E aí uma tese tem um impacto sobre a outra, né? Se a gente tentasse desenhar cenários, a gente já tem aqui na tela 5 teses, né? Contando a do século, a gente teria diversos cenários, né? Ganham as 5, ganham só 4, e aí a gente tem um efeito até circular de uma sobre a outra. Uma já está decidida, que é a tese do século, que a gente já tem agora 3 anos já da decisão, então as decisórias aí para quem teve aquela situação, e algumas dessas outras a gente já tem andamentos, outros não. E com boas e más notícias, né, Fer? A gente tem visto o judiciário dando poucos sinais positivos, talvez para o contribuinte, não foi um ano muito para ser celebrado esse lado, mas não foi de todo ruim, né? Tivemos algumas vitórias, e aqui nesse caso acho que eu posso mencionar o terceiro tema aqui, o 1125, onde eles reconheceram que o ST não é base de PiscoFins, né? É algo que foi positivo porque, até fazendo um paralelo aqui, né? Se isso não fosse assim julgado, os estados achariam, a União, poderia até estimular o uso do ST para não reduzir a base do PiscoFins, né? Porque o ST é aquele mecanismo, né? Você pode antecipar ou diferir, mas deixar no lugar no substituto o ICMS é devido pelo substituído. Então, já tem na legislação do próprio PiscoFins uma previsão de que, olha, se você é o substituto do começo da cadeia, você já pode tirar o ICMS ST da sua base, né? Quando você vende para o seu cliente, você destaca o seu ICMS, e já destaca o ICMS do seu cliente que você pagou por ele como ST. Essa parte do seu preço, você, por lei, já podia descontar. Mas e se eu sou esse próximo elo da cadeia, que o meu fornecedor descontou o ST de mim, o ICMS via ST de mim, eu não tenho direito à tese do século, e aí o que o STJ julgou, né, replicando o que o STF tinha mencionado, olha, se o STF assim julgou, STJ, inclusive, era contrário à tese do século, né, tinha até súmula, salvo engano, até que em 2017 isso foi julgado pelo STF, e olha,
Eu não achava isso, mas já que o Supremo falou, não faz sentido eu julgar diferente. E, salvo engano, né, Fê, pra terminar, essa tese foi uma das que o STF falou que não seria com ele, né? Olha, Uma forma que foi feito com o DIFAL, né? ICMS DIFAL, que já havia um entendimento anterior de que o DIFAL é uma mera técnica de arrecadação também, né? O DIFAL, ele não é um imposto novo, ele nada mais é do que o próprio ICMS. Então, o STJ também veio a decidir, depois do STF ter dito que essa é uma matéria infraconstitucional, ele veio a decidir nesse ano de 2024 também que o DIFAL deveria ser excluído da base do PIS e da COFINS. O tema, eu acho que muitos prestadores de serviço aguardam é justamente a definição da exclusão do ISS da base, do PIS e da COFINS. Esse julgamento tinha sido praticamente concluído no âmbito virtual, até que houve um pedido de destaque, esse tema voltou para o plenário presencial, foi então retomado agora durante 2024. Nós tínhamos a expectativa de que esse julgamento fosse ser concluído ainda esse ano, mas não foi o que ocorreu. Se a gente considerar os votos dos ministros que já se aposentaram, a gente teria hoje um cenário positivo aos contribuintes. Mas a gente ainda precisa aguardar o término desse julgamento e ver como o plenário do STF vai se comportar. Com relação à exclusão do PIS e da COFINS das suas próprias bases, eu, assim, tenho uma opinião pessoal de que tem sido feita uma grande salada dos argumentos dessa tese, confundindo-se a exclusão do PIS e da COFINS das suas próprias bases. E essa tese, ela é defendida sob esse mesmo argumento que o Matheus já detalhou aqui para vocês, né, que foi aquele julgado quando da tese do século, tem confundido esse argumento com a sistemática do cálculo do ICMS por dentro. Então, acho que o judiciário não conseguiu até agora, ou não quis entender até agora, aquilo que os contribuintes vêm defendendo. Então, essa jurisprudência tem se desenhado um tanto desfavorável nos tribunais regionais federais, mas, de novo, é um tema que vai ser decidido pelo STF, que ainda não foi pautado, então a gente não pode cravar qual vai ser o final dele. a gente aprendeu nos últimos 5, 10 anos que a gente pode ter jurisprudência majoritariamente negativa, mas tem que olhar para Brasília e ver o que está acontecendo lá, né? A tese do século é o maior exemplo disso, né? Já era simulada, há décadas era negada, até que o STF um dia comprou a ideia, não, realmente não faz sentido se você pagar PiscoFins sobre um valor que nem fica com você, vai para o Estado, né? Ou já foi até na questão dos créditos. Então, isso, combinado com o fato de, mesmo quando ele dá vitória para o contribuinte, ele, via de regra, né, um dado público, se não me engano, do final do ano passado, de que 91,9, 92% das vitórias dos contribuintes sofreram modulação. Ouso dizer que os 8% podem sofrer ainda, talvez esse dado ainda não pegasse os casos que estavam via embargos e tal. A Procuradoria já está sempre preparada para, olha, ainda que eu perca, eu vou fazer via embargos, um pedido de modulação, e a gente já viu ministros até sugerindo isso eventualmente nos votos, né, já colocando, e aí a gente começou a ver modalidades muito diferentes, exóticas de modulação, né, tentando de alguma forma sempre limitar ao alcance daquilo. O que aconteceu, por exemplo, no tema, salvo engano, do ST, foi o STJ dizer, olha, já que o ICMS modulou a tese do século em 2017, eu vou pegar carona nisso e dizer que essa tese também segue aquele mesmo raciocínio. Algo que não se esperava, né, Fer? Porque era um tribunal usando a modulação de um outro para dar uma modulação que, quando ocorreu, 2024, já tinha passado até 7 anos da modulação anterior, né? Então, uma modulação um pouco para quem nunca entrou com uma ação judicial, ele não modulou nada, né? Ele só modulou para quem já tinha ação judicial entrada há mais tempo, que poderia eventualmente ter essa discussão em 2017 ou não. Lembrando que o prazo é de 5 anos. Então, a gente aprendeu há muito tempo que, sendo judiciário, a gente não pode ser muito otimista, né? Porque as vitórias estão sendo cada vez mais raras, mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar parado. Pelo contrário, é bom que os contribuintes se socorram e busquem o seu direito, porque a tendência é que, quando ocorre uma vitória, a vitória fique bem limitada pela modulação. E aqui, né, eu repito um recado do nosso evento de setembro, de que, para todos os tributos que morrem na reforma tributária,
e eu repito aqui os cinco, né? Já citando um deles que é mais ou menos, né? Mas as teses de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, essas teses, cada vez elas ficam menos valiosas, porque se o PIS, COFINS morre em dezembro de 2026, qualquer tese que envolva PIS/COFINS, hoje, praticamente dezembro de 2024, eu posso voltar até dezembro de 2019, só que de 2019 dezembro vai até dezembro de 2016. Eu tenho 7 anos. E cada De mês que 26. passa, eu vou reduzindo, né, essa possibilidade. Então, até hoje, a gente viu muitos clientes meio que, vamos esperar um pouco a sinalização da jurisprudência para entrar ou não com a tese. Já tinha um alerta que era, olha, mas com a modulação, se esperar essa sinalização, ela pode vir e fechar a porta na tua cara. Então, não espere. Tem um recado que aumentou a importância de se avaliar, né, os possíveis ativos contingentes, teses tributárias, que é a reforma tributária mata isso, né? Então, isso é verdade para as teses, mas é verdade de forma mais ainda gritante para situações crônicas como o acúmulo de crédito de CMS. Se você não resolver o seu acúmulo de crédito de CMS até 2032, você vai ter um belo de um abacaxi na mão. Você já tem, né? Mas vai ficar muito pior, porque ele vai ser a princípio, né? A regulamentação está para sair, mas a princípio ressarcível em 20 anos, uma correção ineficiente. Então, assim, se for para escoar esse crédito, que isso aconteça antes da reforma valer, porque a partir de 2029, o ICMS vai ser cada vez menos valioso, né? Menos material, então vai ser mais difícil você ou alguém querer esse crédito. Então, isso é verdade para os créditos acumulados, e é verdade para as teses também. Então, dessas teses aqui, aquelas que envolvem PIS/COFINS essencialmente, ICMS e ISS, a materialidade delas vai cada vez ser menor. Então, a gente recomenda, como a gente sempre recomendou por conta da modulação, que se ingresse com as medidas judiciais, porque a gente tem hoje vários mecanismos processuais para evitar, inclusive, sucumbência, para que você não perca, né, morra na praia, né, ganha a tese, mas não tenha como utilizar o crédito, ou seu crédito fique muito limitado. Enfim, esse recado vale para todas aqui, mas acho que faltou falar só da última, né, Fer, que é do lucro presumido, né? Essa foi uma tese que morreu também, né, nesse ano de 2024. Ela foi decidida desfavoravelmente aos contribuintes. Decidiu-se, então, que o ICMS ele compõe a base do IR e da CS quando apurados pela sistemática do lucro presumido. Então, nesse placar que está na tela aqui, né, esquecendo a tese do século, que é a mãe dos filhotes, a primeiro ISS está vendo bem, mas está congelado, né? A gente não dá para cravar que vai ganhar mesmo ou não, mas se fossem seguir a lógica de contar os votos já colocados lá, haveria uma vitória. Mas, enfim, né, vamos ser cautelosos e esperar. A do PIS/COFINS da própria base também a gente não tem uma definição. A terceira houve a vitória, né, e esse ano foi algo valioso para os contribuintes, e a quarta a gente teve uma derrota. Então, das quatro teses, tem uma vitória, uma derrota e duas ainda indefinidas, que talvez no ano que vem a gente venha a ter a finalização delas. Já são 6 horas, eu vou para o último slide de retrospectiva, mas eu vou mencionar, como eu disse um pouco antes, outros temas além desse set que a gente está colocando aqui. Esse slide tem até tem uma coleção, né? Não é um tema só, são outros temas que a gente acha relevante se mencionar, talvez começando pelo sistema S, né, Fer, que é algo que estava sendo esperado há muito O tempo. sistema S foi, infelizmente, uma amarga derrota para os contribuintes. Acho que nós tínhamos bastante expectativa com relação a essa tese, mas realmente não houve a limitação da base de cálculo das contribuições feitas para o sistema S ali no limite de 20 salários mínimos. Era uma jurisprudência que já vinha sendo formada favoravelmente aos contribuintes, mas que então no STJ foi revertida, houve a modulação nesse caso, ainda pende de decisão nesse caso uns embargos de divergência, porque a modulação ela foi no sentido de resguardar aqueles contribuintes que tinham então uma decisão favorável e que vinham fazendo uso dessa decisão favorável, para que eles não precisassem reverter esses valores para os cofres públicos e para que também não houvesse uma enxurrada de autuações. No entanto, como esse tema era um tema reconhecido em repercussão geral, e como muitos processos ficaram parados, sendo que ainda uma parcela deles não teve analisado um pedido liminar, ou onde não houve uma sentença proferida, tem contribuintes que não têm nenhuma decisão favorável, nem uma decisão desfavorável. Então, existem situações que acabaram não sendo decididas
quando da fixação da modulação, e são esses casos justamente que estão sendo enfrentados nesses embargos que estão pendentes de julgamento. Mas fato é que, no mérito, essa tese já morreu, né, desfavoravelmente aos contribuintes. Esse foi um caso em que muita fé se depositou na ministra relatora, que é, se não me engano, a ministra Regina Helena, né? E ela realmente tem, acho que, uma boa relação com os contribuintes. Eu acho que ela ficou com pena da gente quando ela deu a derrota, então ela tentou uma modulação ali um pouco. Ah, mas se você tinha decisão favorável, pelo menos no período da decisão favorável, a gente é, aceitaria, né? Então, é disso que a gente está falando, né? Quando a gente fala que ela morreu, mas ainda pode ter algum ganho. Para quem teve a medida judicial e teve, por exemplo, liminar, ou mesmo depósito, pode ser que, mesmo com a derrota, você ainda tenha algum valor a ser recuperado ali. Enfim, a gente teve o julgamento do STF do texto de férias, né? Onde também ficou anos ali discutindo se a modulação não deveria respeitar, né, o que havia até então, porque a jurisprudência era muito positiva, né? Contribuintes até assumiam o risco sem medida judicial de tão convalidado que estava a jurisprudência, o STF virou a mesa. E aí depois ele veio, então, a reconhecer e dar uma colher de chá ali, né, numa rara demonstração de que a modulação eventualmente pode ajudar o contribuinte também. Mas esse é um dos temas, né? A gente teve muitas discussões sobre transação e aqui a gente tem artigos, né? Salvo engano, há um ano, no artigo final da Fernanda, da newsletter de dezembro do ano passado, ela mencionou justamente isso, né? Como a transação pegou essa moda, né? É uma lei que, salvo engano, é do ano da pandemia, 2020, e está convalidada, né? Inclusive, a gente já começa a ver outros entes, não só a União, mas estados e municípios, tentando fazer uso desse instrumento, porque ele é muito eficiente, né? Economiza muito o custo da máquina estatal de perseguir os contribuintes e essa perseguição, eventualmente, quando, ainda que bem sucedida, chega tarde, né? Então, uma forma de o Estado gastar menos e arrecadar também, e uma forma do contribuinte também, dentro da sua capacidade, né? E aí está uma grande diferença com as antigas críticas aos antigos parcelamentos refis, né? Permitir que, de acordo com o rating do contribuinte, a sua capacidade, você permite condições diferenciadas. Então, é algo que tem acontecido com cada vez mais frequência, e a gente viu esse ano se repetindo, não só com transações especiais, com algum tema, mas acho que a Procuradoria, a gente teve essa experiência aqui no escritório, mais escolada, né, na negociação das transações individuais com os contribuintes, a exemplo do que a gente viu nos últimos anos também, e está aqui, assim, quando a gente viu bastante novidade nas RJs, né, quando a transação passou a ser um instrumento para que realmente deixasse de existir aquele calote para o credor fiscal e a recuperação conseguir endereçar todos os outros credores, né? Essa novidade, essa tendência se convalidou e a transação é algo bem frequente no noticiário, e isso não foi exceção em 2024. Acho que mais recentemente, falando ainda de transação na esfera federal, né, são abertos sucessivos editais para transação de débitos inscritos na dívida ativa, mas acho que a grande novidade no âmbito das transações esse ano ficou por conta das transações relativas ao contencioso, né? Então, a Procuradoria lançou aí um anexo com uma lista de teses cujos passivos, né, eventualmente identificados pelos contribuintes, podiam então ser objeto de transação. A exemplo das questões relacionadas à utilização de ágio. Então, a gente sabe que o uso de ágio normalmente envolve discussões de valores muito elevados e que, obviamente, num momento político em que interessa a arrecadação para o governo federal, é vantajoso que se abra essa transação. Então, com relação às transações de contencioso, eu só chamaria atenção da atenção que vocês devem ter para avaliação dos riscos envolvidos. Porque, como não são teses que já foram decididas, né, pelo STJ ou pelo STF em precedente qualificado, são teses que dependem ali da avaliação do caso a caso. Então, do quanto de chance de êxito tem cada contribuinte para checar, então, se a adesão a uma eventual transação pode ser ou não benéfica. Além disso, sucessivos parcelamentos nas esferas estaduais e municipais
e aí municipal, estou falando basicamente aqui de São Paulo, têm sido editados como sempre são, ano após ano ou nos anos eleitorais. Então, eu acho que parcelamentos estaduais e municipais continuam como sempre existiram. Falando um pouco também de outro julgamento que foi perdido pelos contribuintes aí, esse se referia à exclusão do TUST, da TUSD, da base do ICMS. Houve então essa derrota no STJ. Mais uma vez, houve a modulação desse tema de forma a preservar aqueles contribuintes que tinham decisões favoráveis. Existiam também muitas decisões favoráveis aos contribuintes nesse tema. E aí, da mesma forma que aconteceu lá no Sistema S, aqueles contribuintes que tinham ação e tinham decisão favorável, os recolhimentos que deixaram de ser feitos vão ser preservados dessa forma, não haverá nenhum tipo de lançamento fiscal contra esses contribuintes. Tem mais dois aqui, Fer. Eu queria passar pela lista dos que a gente não botou no slide, mas eu acho valioso lembrar. Deixa eu só terminar, então, aqui Sim, o eu ia pedir slide. para você. A limitação da multa qualificada também era algo aguardado pelos contribuintes, e acho que pelo menos essa é uma boa notícia para as empresas. A multa qualificada, que é aquela multa aplicada quando há comprovação, né, ou há indícios de sonegação, de fraude, essa multa ela era aplicada naquele percentual de 150%, né, era uma multa bastante elevada, os autos de infração eram consideráveis, né, por conta da aplicação dessa multa. Então, resolveu-se que essa multa não poderia ter um caráter confiscatório, e, portanto, ela foi limitada ao percentual de 100% do tributo devido. Essa eu acho que foi uma vitória importante agora em É, e 2024. salvo engano, Fer, um julgamento similar já existia para multa de ofício, né? Sim, Que na União Federal é 75, mas em alguns estados havia uma tendência de você cobrar mais. Então, já tinha um presidente da STF que, ó, mais de 100% é confiscatório. Eu não posso ser o legislador para dizer quanto que tem que ser, mas 100% é um limite. Mas aí ficou a discussão. Tudo bem, mas na União Federal, a multa de ofício é 75 e está dentro do 100. Então, ela é constitucional. Mas a qualificada, nessas hipóteses de fraude, simulação não, perdão, fraude, né, ou conluio, algo assim, é, ela cabe, e aí veio a boa notícia, né, olha, ela também fica no mesmo patamar. Então, a União Federal, né, de forma pragmática, né, assim como qualquer município ou estado, ainda que queira aplicar uma multa mais pesada do que uma multa convencional, né, que é a multa de ofício, né, aquela em que você, não é que você está em mera mora, né, ele vem atrás de você, estaria limitado ao valor do tributo. Então, essa foi uma vitória do contribuinte, com certeza. E eu confesso que eu não apostava tanto. Eu achava que o STF poderia inventar alguma moda e, bom, já que eu tenho contribuintes em situações diferentes, eu poderia colocar, né, aquele que tem multa gravada ou não, ele tem condutas diferentes, poderia botar limites diferentes. Mas acho que eles se pouparam no trabalho de definir qual que seria o teto, né? Senão ele teria que dizer, mas se 100% é para uma, qual que é o teto da segunda? Vai ser o dobro, não vai ser o dobro, vai ser menos? E aí ele teria que, de alguma forma, meio que virar um legislador ali. Acho que ele preferiu o caminho mais fácil, né? Dizer, olha, não é que o limite é 100, que as duas precisam ser 100. Uma pode ser menor e outra maior. E aí o legislador vai ter, dentro da sua competência, do que for de município, estado, quem for, o poder de definir isso. Deixa eu ver qual que é o próximo slide aqui, porque eu queria, bom, do que esperar, né? Pode acontecer muita coisa. Aqui acho que é propício eu lembrar o que a gente também mencionou e fez conteúdo esse ano, isso tudo está no nosso site, né, na nossa página do LinkedIn. Então, quem não segue, pode nos seguir no LinkedIn, a gente divulga tudo que a gente faz ali, inclusive esse tipo de evento e tal. A gente também deixa no nosso canal no YouTube todas as gravações dos eventos que a gente faz, e a gente tem no nosso site a possibilidade de você assinar a nossa newsletter. A gente já deixou aqui no chat também um link que é para quem quiser entrar na comunidade do WhatsApp, onde a gente diariamente divulga o clipe nas notícias tributárias do dia. Isso é algo que a gente já sempre fez para consumo interno da nossa equipe. A Fernanda e eu, a gente aprendeu há muito tempo que tributário é uma área que a gente precisa estar atualizado, né? Porque novidade não para de acontecer, e novidade pode ser a mudança de entendimento de uma coisa que já acontecia há muito tempo. Então, a gente investe muito tempo nosso e da nossa equipe em atualização, e há um tempo a gente recebeu essa demanda de clientes de compartilhar isso também. Então,
A gente tem um trabalho aqui interno de mentoria, né, de selecionar essas notícias, e agora a gente está colocando isso numa comunidade. Então, todo dia chega uma mensagem rápida ali, além dos convites para evento, algo assim, chega uma mensagem rápida, e aí você tem um link para poder, se quiser, tiver interesse, acessar o inteiro teor. Aqui no nosso chat vai ter o link para essa comunidade. E entre os materiais que a gente fez esse ano, estão no site, não estão no slide aqui, mas acho que faz sentido a gente mencionar. Tem um artigo da Fernanda sobre transação, um pouco do que a gente mencionou aqui. Esse ano 2024 foi o ano em que a gente teve o início das novas regras de tributação das pessoas físicas, tanto para ativos no exterior, quanto para fundo fechado. Isso foi é, muito impactante, né, para esses contribuintes. A gente teve até aquela oportunidade de atualização dos ativos do exterior, o tal do ABEX lá em maio, e a gente aqui no escritório trombou com situações em que o contribuinte realmente pagou mais do que deveria, e contribuintes até bem assessorados financeiramente acabaram se equivocando no cálculo, e a gente chamou atenção disso no artigo que está no nosso site. Foi o ano que a gente também teve as novas regras de subvenções, né? O governo, o Executivo Federal atual entrou no passado já, né, com muita pressão para arrecadação. Vocês devem lembrar das mudanças do voto de qualidade do CARF do ano passado, tudo isso a gente relatou no evento no passado de retrospectiva, e o ano terminou com essas grandes novidades, né? Lei nova de subvenção, lei nova de fundo fechado e offshore, e esse ano a gente teve a primeiro ano da batalha da fase 3 já do tema subvenções, algo super valioso. A gente teve também limitações do PERSE e a longa discussão de desoneração ou reoneração da folha, né? O governo começou a exigir aquela nova declaração de quem tem incentivo fiscal, se não me engano, REID, né? DIB, enfim, mais uma das nossas centenas de declarações, e começou a divulgar, né, publicamente quem são as empresas que mais têm incentivo. Eu vi manchetes recentemente sobre o PERSE e vi manchetes sobre a desoneração da folha, como ela realmente é muito custosa, né? E o governo está tentando fechar esse benefício, então esse foi um ano que a gente teve muita novidade aqui também. E, né, não dá para não repetir, reforma, porque muita coisa está andando esse ano, né? A gente teve, se não me engano, no Senado, naquele projeto de lei PLP 68, mais de 1.500 emendas, o relator da CCJ apresentou umas 70 alterações, e eu acho que para o ano que vem, esse não vai deixar de ser o tema é, da manchete principal, né? Porque aí a gente vai estar cada vez mais perto do início da transição e cada vez mais perto do que é concretamente a reforma tributária. Eu não duvido que possam haver novidades também em outros temas. A gente passou os últimos 2 anos, né, um pouco receoso se o governo ia fazer uma reforma tributária da renda, que ele pode fazer via medida provisória ou via lei ordinária. Tem transfer pricing, Pillar 2, outras coisas acontecendo, tem um risco, né, um medo do pessoal de haver tributação de dividendo. Eles seguraram isso por enquanto, mas como a Fernanda mencionou, né, Brasília tem sempre as suas novidades, seu movimento ali, e isso pode acontecer que ande também além da reforma tributária, mas uma aposta que a gente sempre fez foi que eles iam mexer bastante coisa, e a gente terminou 2022, né, já estou falando aqui de 2 anos atrás, eu lembro que eu fiz um artigo mencionando 7 maldades a caminho, né, no imposto de renda. Acho que umas 5 já estão vivendo aí, tem subvenção, tem outras coisas. A tributação de dividendo e outros temas, né, de tributação da renda, eu acho que pode acontecer, mas o que tem que acontecer, e eu acho que vai realmente é reforma tributária. Algum palpite seu, Fer? Não, eu acho que isso até responde uma única pergunta que a gente recebeu sobre reforma da tributação da renda, e eu aposto na tributação de dividendos. Eu acho que essa necessidade de arrecadação do governo federal continua existindo. Então, se eu pudesse fazer uma aposta para o próximo ano, além, é claro, da reforma tributária sobre o consumo, a edição da legislação sobre a tributação de dividendos. Que é sempre um tema um pouco cabeludo, né? Mas a gente pode lembrar que mesmo no governo anterior houve um projeto de lei que foi sendo desidratado até ele morrer, que já trazia a tributação do dividendo, mas aí ele começou a ser desidratado para tentar considerar as holdings, para reduzir a alíquota do IR corporativo, né, os atuais 34, para tentar, bom, você vai botar 15, tentar diminuir ali, e aí a ideia acabou perdendo um pouco da atratividade para o próprio governo. Mas, enfim, é algo que está sempre, e o governo, enfim, as empresas estão fechando o ano com, muitas delas com muito mais ganho, né, e essa é uma fonte de arrecadação que a gente imagina que vai vir com as discussões de sempre, né? Mas vai valer para o passado? É pelo exercício da deliberação, não é? A gente teve momentos que a gente viu, inclusive, empresas tentando buscar caixa, né? Para poder distribuir o que tinha de lucro acumulado para evitar alguma discussão dessa. Se eles tentassem alguma coisa ainda em dezembro,
a gente tem aquela garantia de que você tem pelo menos 90 dias, né, para a regra valer, e então não daria para eles soltarem uma medida provisória dia 31 de dezembro e já valer dia 1º. Mas é algo que sempre é um terror para muitos negócios, né? Bom, como me preparar, né? Aqui eu faço questão de mencionar para vocês de novo o último evento de setembro, né? E a nossa preparação para a reforma. A gente vai deixar para vocês, acho que já é o próximo slide aqui, um QR Code para vocês, se possível, poderem mandarem para a gente não só o feedback do evento de hoje, mas deixar para vocês o que lhes interessa mais saber. A Fernanda e eu, a gente se esforçou esse ano para fazer de forma bem estruturada, né? Um produto, né? Uma solução que fosse replicável para muitos dos clientes, atendendo o que a gente viu até hoje na nossa experiência, né, de principais demandas. E eu acho que a reforma, de novo, né, sem chover no molhado aqui, molhado pela milésima vez, é o que tem que ocupar a agenda das empresas do ano que vem. Nós nos aproximamos muito do pessoal do sistema, de RP e etc., e a gente percebe como isso vai ser valioso também, é importante. Eu acho que essa reforma começa e termina com tecnologia. E isso é um mundo à parte, né, e tem as suas próprias velocidades. Então, primeiro precisa ter inteligência do que mudar para então você ir adiante, para não ter o desperdício de recursos e tempo, como a Fernanda antes mencionou. E no mais, Fer, eu não sei, se a gente não receber nenhuma pergunta, eu já vou agradecer ao pessoal, dizer que falta ainda um mês para acabar 2024, mas foi um ano intenso, né? A gente teve, do lado do escritório aqui, muita novidade para a gente endereçar, mas foi um ano muito bacana. A gente teve bons reconhecimentos dos rankings que listam os bons escritórios, a gente teve muito ajuda da nossa equipe, muito crescimento interno e externo, e a gente está muito feliz de poder contar com a audiência de vocês, com a colaboração, e contem com a gente também para a gente tentar sempre traduzir a loucura do mundo tributário para soluções aí direto ao ponto. Acho que é isso. Obrigada pela companhia durante todo esse ano. Ano que vem a gente volta com os eventos. Nossa newsletter continua saindo a cada 2 meses. O nosso produto para auxiliar vocês com o tema de reforma tributária também já está pronto. A gente teve, como o Matheus disse, uma aproximação muito bacana do pessoal de tecnologia, especialmente da SAP, de quem nós somos parceiros por esse tema de reforma tributária. Então, acho que ano que vem a agenda de vocês vai estar bastante ocupada com isso e a gente espera poder ser um dos parceiros nessa jornada, nesse comitê interno que a gente espera que vocês criem, porque a gente entende que vai ser bastante valioso. Então é isso, gente. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.